Olá, meus amados, tudo bem? Tudo na paz? Como é que vocês passaram um dia, à tarde, esta noite? Estamos mais uma vez aqui para papearmos mais um pouco sobre uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração, onde a Bíblia diz que havia um homem onde ele tinha ajeitado tudo para o seu casamento. Estava tudo pronto, conversou com o pai da noiva, conversaram com seus pais. Era um homem responsável, um homem de família, e a sua esposa também. Tudo estava caminhando tranquilo para esse processo desse casório. Você sabe quem é esse homem? A Bíblia diz que ele era um homem direito, um homem de família, um cara trabalhador, que honrava os seus compromissos. E a mulher também, por sua vez, nunca foi tocada. Uma mulher de Deus, mulher de princípio, mulher de caráter. Assim também ele. Esse que eu estou te falando nesta noite é o nosso irmão José, onde a Bíblia diz que ele era um homem sério. E um certo dia, ele aprontando, as situações para o casamento, fazendo assim os preparativos, ele chega para sua esposa e ela diz para ele: José, eu estou grávida. Ele toma aquele baque, toma aquele susto. Como? Você foi prometida a mim. Isso eu estou conjecturando, Você foi prometida a mim. Já está tudo organizado com sua família, com a minha família. Como é que você me aparece grávida, Maria? Eu estou grávida, José. Só que a minha gravidez não é por relações sexuais. Imagine, nos dias de hoje, aconteceu uma situação dessa. Claro, eles estavam em Jerusalém, em Israel, no meio do povo de Deus, onde havia doutrina, onde havia respeito, onde havia consideração, e a maioria, se eu não me engano, 99,9% das mulheres eram mulheres de direitas, e dos homens também, naquele tempo. A Bíblia diz que ele fica atônito com aquela situação. E qual é o comportamento que ele tem? Ele chega e diz para ela: não vou contar para ninguém, mas você vai para a casa dos seus pais. Não vou escandalizar, para você não ser apedrejada, porque era a punição pela lei na mulher que traz o seu marido. E ele fica assim, meditando sobre isso, o que ela falou, que o que ela tinha era de Deus. Ele vai para sua casa, meditando sobre tudo aquilo, o que deveria ter acontecido, e quando ele está no seu momento, o anjo aparece para ele, diz ele: José, o que Maria te falou foi o que aconteceu. Ela é virgem e foi visitada pelo Espírito Santo. Imagine uma história dessa, Imagine uma situação igual a essa. Quem está sobre o corpo dela ali é o Filho de Deus, que vai salvar o mundo do pecado para aqueles, claro, que querem se afastar do mundo e vencer o pecado pela força do poder daquela criança que está na barriga da sua mulher. Então vai, José, casa com ela e cuida desse menino, porque o que ela tem é da parte de Deus. Meus queridos e amados irmãos, vocês entendem esse mistério? Que mistério na verdade é o que é oculto, mas você entende essa situação? Tremendo, maravilhoso. Não só esse prodígio, essa maravilha Deus ele fez da vida de uma mulher,
mas através da vida dos profetas, através da vida do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da vida dos discípulos, Deus fez muita maravilha e ainda está fazendo. E quantas pessoas desacreditam do poder de Deus? Quantas pessoas não acreditam que Deus ele pode fazer um milagre na sua vida? A Bíblia diz que naquele mesmo tempo a sua prima, chamada de Isabel, a esposa de Zacarias, era estéril e ela esperava um dia dar também a luz para que a sua família não encerrasse ali. A Bíblia diz que ela engravida de seu marido, Zacarias, e dá luz a um menino por nome de João, que ele nasce primeiro do que Jesus, João Batista. E ele vai e prepara o caminho para o Senhor. Então Deus ele faz as suas maravilhas para cumprir o seu propósito. Às vezes você está vivendo uma vida onde você não está entendendo nada, porque José até aquele momento ele não estava entendendo nada, mas quando ele teve a visita da parte de Deus pelo anjo do Senhor, ele entendeu que Deus estava para fazer um milagre sobre a vida dele, da sua esposa e da sua família. Então, irmão, eu não sei qual é a dificuldade, qual é a prova, qual é a luta que você está passando. Para você parece ser um absurdo, é o fim de tudo, é um absurdo isso aí, não pode acontecer. Olha o que aconteceu com José, olha o que aconteceu com Isabel, com Zacarias, com Isabel, com José, com Maria. Para quê, irmão? Para Deus cumprir o seu propósito. Se coloca no propósito de Deus, se coloca na direção para Deus fazer um milagre sobre a sua vida, e você vai receber a visita do Espírito do Senhor, e Ele vai te conduzir para falar para você o que vai acontecer, porque um grande propósito não podia ser impedido. O nascimento do Cristo, e na sua trajetória pessoas iam o acompanhar, como João Batista, que tinha que nascer primeiro que ele para preparar o caminho, pois o próprio Deus forjava o interior daquele homem para ser daquela maneira, para os povos entender que Jesus estava por vir. Quando ele chegou, que foi o batismo, ele disse: "E vês que vem após mim aquele que eu não sou digno de desatar, a correr das suas alparcas." Então entenda isso, meu amado, entenda isso, minha amada. Deus, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito sobre a sua vida. E não olhe para essa luta, não olhe para essa dificuldade, não olhe para esse aperto, não olhe para esta prova e dizendo que Deus não é com você, não, porque uma situação daquela que José passou, que Zacarias e Isabel passou de vários anos esperando um filho, e eles permaneceram na posição. E quantos têm saído da posição nos dias de hoje, porque não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Deus ele não vem atrasado, Deus ele não vem adiantado, Deus ele só vem na hora certa. Por isso nesta noite recebe esta palavra, fica na posição. A situação está ao contrário, a situação não condiz com as coisas de Deus, a situação que está acontecendo, Deus ele fica na posição. Ah, irmão, mas Deus quer isso para mim? Fica na posição e pede a Deus a sabedoria e o discernimento de tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, na tua família, na tua casa e dentro do teu interior, porque Deus, Ele é contigo. Fica na posição. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas olha para o alto, de onde vem o teu socorro. Compartilha essa palavra e recebe a paz de Deus sobre a sua vida.